Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é, entre aspas, mais divertido. Para relaxar um pouco, a gente vai falar de um outro assunto agora. A gente vai falar de videogames. É um outro assunto que me deixa muito feliz de falar, porque eu curto demais videogame, é uma paixão que eu tenho. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas de como comprar jogos de videogames mais baratos, né? Como é que você pode economizar mais quando você for buscar videogame ou jogos para os seus jogos preferidos. As dicas que eu vou dar para você hoje, se você não gosta de videogame ou se você não tá tão dentro do assunto como outras pessoas, as dicas que eu vou dar para você hoje funcionam para outras coisas. Se você curte colecionar discos de vinil, se você curte colecionar pratos, né? Tem muita gente que coleciona xícara de chá, tem gente que coleciona Barbies. Então, independente do seu hobby, as dicas que eu vou dar hoje vão servir para você. No meu caso, eu vou falar de videogame porque esse é o hobby que eu tenho. Então, segue esse vídeo aí porque eu acredito que você vai gostar e você vai ficar feliz com as dicas que eu vou dar para vocês, ok? Eu tenho também alguns exemplos de como é que eu fiz para economizar, ok? E para continuar o meu hobby. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é o seguinte: você tem que conhecer a si mesmo. Né? Você tem que saber aquilo que você gosta e até onde você quer chegar com isso. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de videogame. Tem gente que coleciona carrinho de ferro, aqueles Hot Wheels, né? Tem gente que coleciona, hoje está muito na moda, aqueles bonequinhos, Funko Pops. Então você tem que conhecer aquilo que você gosta, né? O que você gosta de colecionar. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber até que ponto você pode chegar, né? Até onde você quer chegar com isso aí. Por exemplo, eu gosto de videogames, mas eu gosto de muitas outras coisas também. Eu sou apaixonado por eletrônicos no geral. Tudo que é eletrônico, tudo que é gadget, eu gosto. Então, se um dia eu estiver andando na rua e alguém me oferecer esse descascador de cebola eletrônico e eu achar impressionante, eu sou uma pessoa que eu quero. Por quê? Porque eu gosto de eletrônico. E muitas vezes é um impulso, né? E a gente vai falar de compra por impulso, né? Porque compra por impulso leva você a gastar muito dinheiro. Mas a primeira dica que eu dou pra você é conheça a si mesmo. Por quê? Porque você tem que saber até onde você quer chegar. Primeiro, você identifica aquilo que você gosta. Por exemplo, eu gosto de videogame, então eu só vou focar em videogame. E saiba até onde você quer chegar com isso daí. Por exemplo, particularmente, eu não sou um cara que tô focado em colecionar todos os jogos de todos os sistemas, né? Então, por exemplo, se você gosta de videogame, começa com o videogame que você gosta. Você não vai colecionar de todas as épocas. Então você foca em um. Por exemplo, eu gosto muito de Xbox. Isso não quer dizer que eu não gosto de PlayStation, isso não quer dizer, mas eu gosto muito de Xbox. Então, Xbox é uma coleção que eu foco, que eu coloco como, entre aspas, prioridade. Mas também é uma coleção que eu não quero ter todos os jogos. Principalmente eu não me interesso por jogos de esportes. Eu não me interesso por ter todos os jogos, todas as versões. Não, por mim não. Então eu tenho um limite. Porque se você conhece o seu hobby e você conhece a si mesmo, então você sabe até onde você vai chegar com isso. Isso evita você de fazer compras por impulso e gastar um dinheiro que você não precisa, tá? Então fica a primeira dica aí, conheça a si mesmo e até onde você quer chegar com a sua coleção, né? Isso é muito importante. A segunda coisa que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: fazendo a sua coleção aí, é muito importante você entender o seguinte: faça a sua lição de casa, né? Então, por exemplo, é muito importante você conhecer a si mesmo, o que você gosta e qual é a sua prioridade nesse seu hobby, até onde você vai chegar com isso
E aí conheça e sabe, então, faça a sua lição de casa. Por quê? Vamos dizer o seguinte. Eu gosto de Xbox, ok? Mas se eu quero um lançamento, eu sei o quanto eu vou pagar por esse lançamento e eu sei quanto eu vou pagar se for barato. Por exemplo, se você quer um jogo e quer muito e você está disposto a pagar por um lançamento, você vai pagar $60 um jogo novo de Xbox. E se você fizer a sua lição de casa, você vai saber que o jogo lançamento, se você pagar $40 usado nesse mesmo jogo, você está pagando barato. E menos que isso ainda, então você tem que fazer a sua lição de casa. Então quando a gente está falando de videogame, lançamentos, se isso é uma prioridade para você, pensa que você vai gastar muito. E pensa que você vai pagar, no geral, por uma cópia nova de jogo, $60. Essa cópia usada, ela cai um pouco, então ela vai chegar, um preço bom para você pagar seria $40. Isso seria um lançamento. Agora, se você está colecionando para outros sistemas, né? Por exemplo, nessa época de pandemia, se você fizer a sua lição de casa, você vai saber que agora não é uma época boa de comprar Nintendo Switch. Por quê? Switch agora todo mundo está comprando e tem gente agora botando muito dinheiro em cima. O que eles fazem? Eles pegam das lojas e eles revendem isso. Então, hoje, Nintendo Switch não é uma época boa de comprar. Então, se você fizer a sua lição de casa, você pesquisar, você vai ver que você vai entender o preço. E você vai saber, então, aonde chegar. E aliado com a sua prioridade, conhecendo a si mesmo, você vai, então, saber quanto dinheiro você vai gastar com esse seu hobby. Por exemplo, eu sou um cara que eu não foco em lançamento. Para mim é irrelevante. Eu quero é pagar barato no jogo e eu não me importo de ter o jogo depois de 2 anos, depois de 3 anos. Eu não me importo. Então eu prefiro pagar barato do que ter o jogo na hora. Entendeu? Eu prefiro pagar o jogo barato. Então, se você fizer a lição de casa, então você vai entender quanto que você vai pagar e quanto você vai gastar. Depois eu vou voltar nesse assunto, vou dar alguns exemplos pessoais para vocês, tá? E outra coisa, se você quer economizar dinheiro com seu hobby, seja ele videogame, Barbies, carrinho Hot Wheels, Funko Pops ou qualquer outro hobby, outra coleção, é importante você focar nisso. Seja paciente, não corra atrás da primeira oportunidade. Por quê? Porque você vai gastar dinheiro, né? Se você corre atrás, tem pressa e você não espera, não é paciente, a tendência é você pagar mais por algo que eventualmente você poderia pagar menos. Então aí depende muito de conhecer a você, né? Se você quer o jogo na hora, se você pode esperar um pouco, e aí então você vai poder conhecer, você vai poder então economizar um pouco e poder curtir mais com as coisas que você gosta com mais dinheiro no bolso, tá? Eu vou dar para vocês agora alguns exemplos de onde você pode economizar, de onde você pode encontrar jogos legais a preços bem baratos assim e continuar ampliando a sua coleção, ok? Eu vou dar, então, primeiro lugar, então primeira coisa, né? Você definiu qual é o sistema que você quer focar, né? Você definiu quais são os jogos que você quer. Você definiu que tipo de coleção você quer. Se você quer uma coleção completa ou se você só está comprando jogo para curtir e jogar. Então, o primeiro lugar que eu aconselho você ir hoje em dia é Facebook Marketplace. Esse é o lugar que você tem que ir, porque depende do local onde você mora, você vai ver a tendência de preço. Isso é muito importante. Apesar de um jogo sair em um lugar por um preço, apesar de outro jogo sair por um preço em outro lugar, é importante você ver o local onde você mora. Porque muitas vezes, dependendo de onde você mora,
um determinado jogo está saindo bem mais barato ou mais caro. E o primeiro lugar que você deve ir é o Facebook Marketplace. Por exemplo, no meu caso, eu sou um cara que eu coleciono para Xbox, ok? Eu gosto demais desse sistema e eu coleciono. Mas eu sou um cara que eu não gosto de gastar muito. Então, olha aqui o que eu achei no Facebook Marketplace. São dois deals que eu consegui no Facebook Marketplace. Olha aqui. Esse é um... Eu paguei $5 por esses jogos aqui. $5. Então, de vez em quando você vai ver que algumas pessoas elas estão querendo se livrar dos jogos. Né? A pessoa não está interessada em ganhar dinheiro, só quer livrar o espaço. Então, eu vou e eu faço, e eu compro. Né? Eu não tenho pressa, então eu prefiro pegar esse tipo de jogo. Então, eu comprei esses jogos aqui, ó. Essa é a primeira leva aqui que eu consegui. Então, você vê aqui. E aí você vai ver. Ah, mas tem muita... Você está comprando esse monte de jogo aí, mas... e os jogos que você já tem? Então, mas essa é a jogada que eu faço. Por exemplo, tem muitos jogos aqui que eu já tenho. E eu tenho quase todos, né? Eu tenho quase todos aqui. Mas o que acontece? Eu paguei $5 por isso, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso trocar por os jogos que eu não tenho. Eu vou falar para vocês, nesse montão de jogos aqui, eu estava interessado aqui particularmente em 3 jogos aqui, porque esse jogo aqui eu não tenho, esse é o único jogo que eu não tenho. Então, eu estava interessado nesse jogo aqui, porque esse jogo é o único que eu não tenho. Estava interessado nesse também, porque esse é um jogo que muitas pessoas querem. E esse jogo aqui também. Então são essas 3 cópias que me motivaram a fechar esse deal com essa pessoa aí. E eu acredito que foi um bom negócio por $5, ok? Teve um outro negócio também que eu fiz no Marketplace com a outra pessoa. Ó, eu até deixei na sacolinha que eu peguei, né, para mostrar para vocês. E também, por incrível que pareça, foi $5. Tá? E eu vou mostrar para vocês então os jogos que eu peguei. Foi esse montinho aqui, tá? E eu tava atrás, quando eu chamei essa pessoa, eu tava atrás desses 2 jogos aqui, ó. Esse daqui eu não tenho, né? E eu não tenho esse daqui também, eu acho. Então, eu peguei esses outros jogos aqui, que depois eu vou mostrar para vocês como é que você pode se livrar do seu surplus, né? Dos jogos que você tem demais. Existem meios que você pode fazer para se livrar dos jogos assim e poder continuar completando sem gastar muito. Quer dizer, você passa até a ganhar o jogo de graça, né? Porque se eu vender, por exemplo, eu tirar só os 2 que eu quero e vender esses 2 por 5, ganhei 2 jogos de graça, né? Então, isso é um bom negócio e faz a sua esposa ficar menos brava, ok? Então, a primeira dica, vai no Facebook Marketplace e testa ali o que você quer, tá? Vai lá, testa, vê, sente o mercado como tá. Agora, outra coisa, outro lugar que eu aconselho você a ir, né? Mas tomando cuidado, né? Por causa que a gente está numa época de pandemia, então usa máscara, usa hand sanitizer, mas é lá onde você vai também achar alguns bons negócios se você fizer a sua lição de casa e se você souber o que você está procurando, ok? Olha aqui, ó. Você tem que ir no Goodwill. Esse é um montinho de jogos aqui que eu comprei no Goodwill. E eu paguei... Cada jogo no Goodwill sai $5,05, ok? $5,05 por cada jogo. Cada um. Aí você vai falar, pô, Daniel, tá caro demais, cara.
você comprou, você pagou 5 naqueles montão de jogo e agora você pagou 5 em cada um. A esposa tá até olhando feio, mas eu vou explicar. Eu não paguei, é 5, mas presta atenção, isso que você tem que prestar atenção. Quando você for no Goodwill, você tem que prestar atenção que cada produto tem uma etiqueta e cada etiqueta tem uma cor. Por exemplo, nesse caso, vermelho. Então você vai ter etiqueta com outras cores. Por exemplo, etiqueta de cor azul, etiqueta de cor verde, etiqueta de cor amarela, de cor laranja. São cores diferentes. No Goodwill, cada semana, cada cor... deixa eu começar de novo. No Goodwill, cada semana, uma cor é 50% off. Sai pela metade do preço. Por que eu comprei esses jogos aqui? Porque no dia que eu fui, o vermelho tava com desconto de 50%. Então eu paguei R$ 2,50 por cada jogo. E o que é melhor? Eu não tenho nenhum desses jogos aqui. Então eu estou agregando para minha coleção. Então no total eu paguei aqui com imposto uns $8 mais ou menos. E eu acho que vale a pena porque esses 5 jogos aqui eu não tenho. Então, quando você for comprar alguma coisa, você tem que saber muito bem aonde você quer chegar. Eu sou mais do estilo pão duro, não gosto de gastar muito. Então eu faço um negócio assim. A minha esposa às vezes fica doida, né? Você traz coisa para casa assim, você tá gastando dinheiro. E hoje eu tô explicando para vocês, não, eu não gasto dinheiro, quase nada, né? Porque eu faço troco, eu faço rolo. Então é assim que você vai economizando. Outro lugar que você pode ir hoje em dia é não compre sem antes checar Amazon e o preço do jogo usado. Então você tem que saber o preço que as pessoas estão pagando pelo jogo. Outro lugar, eu vou colocar o endereço do site na descrição desse vídeo que você pode ir e checar o preço de um jogo. É Game Price Charting, é um website onde eles têm um banco de dados ali, eles mostram quanto que está saindo o preço de mercado, as pessoas estão pagando por determinado jogo, seja usado, novo, e aí você pode então ter uma noção de quanto que você pode gastar ou de quanto você pode ganhar com o jogo, ok? Então ficam as dicas para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer muito mais para vocês. Eu espero que vocês continuem me acompanhando aí. Que vocês tenham uma ótima semana, sejam abençoados. Jesus ama vocês e eu também. Tchau, tchau e até a próxima.